Bom, boa noite a todos que estão participando aqui da nossa live. Eu sou o Marcelão, sou hipnoterapeuta em São Carlos, São Paulo. Sou professor de hipnose também. Hoje nós estamos convidando o Carlos para participar aqui com a gente de uma live, né? Falando sobre hipnose e esporte, né? Para a gente entender um pouquinho do que tem a ver esportes, hipnose e tudo mais. Estamos também com o Guilherme, hipnoterapeuta, e eu vou pedir para o Carlos se apresentar aí, por favor. Opa, tudo bom? E o meu nome é Carlos Pimenta, eu sou hipnólogo também, hipnoterapeuta, eu sou proprietário aqui do Espaço Funcional, um centro de treinamento funcional, além de outras coisas também sou professor de arte marcial russa, tenho uma carreira aí extensa na área de informática, com um monte de cursos, enfim. E estamos aí aplicando a hipnose e ajudando as pessoas também nessa área esportiva, né? E eu estou aqui um pouquinho para compartilhar com vocês aí tudo que eu tenho feito, enfim, tirar as dúvidas e vamos ver o que as pessoas têm de dúvidas aí. A gente vai respondendo aí conforme vai rolando. Perfeito, obrigado. José Hamilton, quer se apresentar aí para o pessoal conhecer você? Sim, meu nome é José Hamilton. Eu sou de Anápolis, Goiás. Comecei a estudar hipnose em 2006, mas só comecei a atender, a ajudar pessoas com a hipnose clínica a partir de 2020. E também estou aqui para ajudar a tirar dúvidas e tudo. E, Carlos, antes de começar, eu queria te agradecer por ter avisado que você é professor de artes marciais, sabe? A partir de hoje, pega mais leve com você. Não, eu sou professor de arte marcial russa, é uma arte que que a gente tem difundido aqui no Brasil, uma arte nova, diferente do que, vamos dizer assim, das artes marciais tradicionais, mas aí é outro assunto, a gente depois, quem tiver dúvida, entre em contato comigo aí. Marcamos uma live para isso. Podemos fazer uma live para isso. Guilherme? Então, eu sou o Guilherme, prazer aí. Estudei bastante hipnoterapia, apliquei muito em mim, ajudei muitas pessoas próximas, né? E agora estou aqui para divulgar um pouco o que eu sei, né? E eu continuo aprendendo, né? Porque a gente sempre está aprendendo, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Né? Sem dúvida. Muito bem. Carlos, você quer falar um pouquinho sobre hipnose e esporte? Um pouquinho antes para a gente... Antes das perguntas. Ok, então vamos lá. A hipnose ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Que ela pode sim e deve ser usada com esportes, né? Resumidamente, a hipnose clínica, né? Aplicada de forma processual, com foco em melhorar o rendimento dos esportes, né? Esportes individuais, esportes coletivos, de atletas profissionais ou até de atletas amadores também. A ideia o que é? Trabalhar e liberar o atleta das coisas que prendem ele, entendeu? Destravar a potencialidade latente, enxergar o treinamento com um novo viés, novas perspectivas, tornar o treino mais prazeroso, trabalhar processos e coisas relacionais, enfim, tudo que a pessoa traz para a gente vai fazer, óbvio, um estudo aprofundado e usar os melhores processos aí de hipnose para aquele atleta potencializar aquela pessoa. Correto. Muito bom. Ô Carlos, pois não. Quando eu postei o convite para os amigos, né, dessa live, alguns amigos, alguns colegas me mandaram algumas perguntas. A minha intenção não era te sabatinar, mas como eles me mandaram algumas perguntas, eu já quero repassar uma para você. Pode ser? Bom, manda. Pode sim. Então, um grande amigo meu, ele perguntou o seguinte: o que é a hipnose esportiva ou nos esportes? O que é essa hipnose esportiva? É exatamente isso. Aplicar os processos da hipnose clínica, diferente de uma hipnose de palco e diferente de uma hipnose de rua, é pegar processos e
usar em benefício do atleta, entendeu? Fazer, despertar nele essas potencialidades para que ele renda mais no esporte dele, destrave, por exemplo. A gente acha que o esportista, a gente pensa no atleta como se fosse um super-homem. Não, ele não é um super-homem ou uma super-mulher. Ele é uma pessoa igual a eu e você, entendeu? Com as suas dificuldades, com as suas neuras, com tudo que qualquer pessoa tem, ele também tem, entendeu? Então vamos dissociar esse negócio que o cara é um super... Não, ele sofre das mesmos males que qualquer outra pessoa. E aí o que a hipnose vem? A hipnose vem para trabalhar essas necessidades pontuais dele. E aí fazer com que ele renda mais, entendeu? Porque ele aproveite mais, desfrute mais, enfim, ele avance naquele processo. Porque ser atleta é sacrifício, entendeu? Ser atleta, principalmente um atleta profissional, é muito sacrifício, entendeu? Então é trabalhar aí a mente dele para ele render mais e despertando aí diversas potencialidades. Mas, em resumo, tudo isso de uma forma processual, não fazer qualquer jeito. Eu sempre falo para os meus alunos que assim, fazer qualquer coisa de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado, entendeu? Não, é fazer da maneira certa, pensada, planejada, entendeu? Então é nesse sentido. Poxa, Carlos, muito bacana essa resposta sua e me fez lembrar, durante o período das Olimpíadas, que nós tivemos atletas de nível internacional que desistiram de participar de uma ou de outra, desistiram de participar de uma final, por exemplo, alegando algum problema emocional. Sim. Então, é muito bacana saber que a hipnose pode estar ajudando essas pessoas também. Inclusive. Até porque o esforço mental que essas pessoas fazem é muito grande, né? Então, eu acho que esse trabalho com a hipnose que o Carlos faz reforça essa parte emocional, essa parte psicológica, né? Muito Exato. Bom isso, Carlos. Tão quanto... não vou dizer difícil, mas tanto quanto dedicação física existe e vamos dizer assim, entre aspas, é duro ser atleta, um atleta profissional, também você tem a cobrança emocional, que é tão pior, eu acho que até pior, porque se você joga num clube e você não está rendendo, não você próprio, mas o clube não está rendendo, você também é cobrado pelo grupo. Então, esse aspecto, a gente vê tantos atletas que caíram, na realidade, né, vamos chamar assim, caíram em desgraça, entre aspas, também, né, porque não conseguiram administrar essa parte emocional. Tem muito, então, enfim, acho que todo mundo conhece, não precisamos ficar falando. Eu tenho uma pergunta. Pois não? A hipnose, quando eu comecei a trabalhar com a hipnose, eu vi que o impacto dela é muito profundo, né, porque ela atua direto no inconsciente da pessoa. E muitas vezes as pessoas têm uma ressalva, porque elas têm um conhecimento de filme, de série, né, do que é hipnose, esse misticismo todo de controlar a mente e tudo mais, né? E na verdade não é. Então acho muito importante a gente esclarecer, fica para mim essa pergunta. O que é hipnose esportiva? Não é. Bom, ela não é mágica. Essa já começa por aí, ela não é mágica. Ela não vai fazer você ter uma habilidade ou uma capacidade que hoje você não tem, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o cara eu vou falar duas coisas bem extremas. Se o cara é um golfista, do esporte dele é o golfe, eu não consigo transformar ele num campeão de boxe. Outra coisa que o pessoal fala, eu vou ficar mais forte se eu passar por uma sessão de hipnose. Não, ele não vai fazer você criar músculo, por exemplo. Se você não tem hoje, também não vai garantir, por exemplo, você vai ganhar uma medalha. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, ela vai trabalhar muito emocionalmente, mentalmente, psicologicamente da pessoa. Mas ela não garante que você vai ter uma habilidade que você hoje não tem, entendeu? Não é assim que funciona. Ela é muito importante nesse impacto do emocional da pessoa, né? Sim. De dar aquele up, aquela crença, né? Exato. A gente vê às vezes que a confiança é tudo. Né? A confiança que a pessoa tem, esse estado de motivação, a pessoa consegue render muito mais. Né? Vai até além. Vai muito mais do que isso, né? Vamos dizer, essa é uma abordagem, mas tem outras abordagens que também dá para trabalhar ali no dia a dia.
E, ô Carlos, Pois não. mas como que seria aplicada a hipnose nos esportes? Como funciona isso? Como que é? Bom, eu acho que a gente pode trabalhar de várias maneiras em várias frentes, né? Por exemplo, desbloqueios emocionais e traumas é uma área. Motivação e força de vontade é outro assunto. Gerenciamento de ansiedade e concentração é um outro assunto, né? Foco em necessidades específicas, por exemplo, do treino é outra frente. Disciplina mental, física, autoestima, confiança, alguma particularidade específica daquele esporte, daquela atividade que o atleta escolheu. Então, você tem um monte de frente para trabalhar. É o que eu digo. Fazer uma... Óbvio, parece até clichê, mas fazer uma anamnese bem aprofundada e trabalhar com os pontos que mais estão atrapalhando o atleta é o primeiro, vamos dizer assim, é o start para você fazer um trabalho bem executado. Acho que deve ter algumas pessoas aqui que não estão muito a par do que é hipnose e tudo mais, né? Eu gostaria de perguntar o que é a anamnese, que o pessoal acho que deve ter se perguntado, né? Não, vamos dizer assim, é uma ficha onde você tem ali perguntas-chave, né? E aí a pessoa te responde. E em cima dessa conversa que você vai ter com ele, porque não é só um bate-volta, né? É uma conversa, você vai alinhavando, você vai fazendo perguntas-chave, você vai desenvolvendo outras na hora também, mas e você vai montando um mapa, montando um cenário para entender o que está passando, como a mente daquele atleta, daquela pessoa funciona. Eu acho que isso é importante falar. E e o cenário onde ele está, vamos dizer, entre aspas, preso, entendeu? Então você monta um panorama em cima de perguntas, o que incomoda, coisas relacionais, familiares. Uma ficha extensa. A minha ficha é muito extensa porque eu quero um panorama muito grande para poder ser assertivo. Eu trabalho com assertividade, então eu quero ser assertivo, ser direto, sem enrolação. Tá. E aí você faz essa entrevista com a pessoa e aí você tem como você vai fazer o trabalho com ela, é isso? Exato. Eu já começo a montar na minha cabeça uma estratégia. Óbvio, eu tenho todo vamos dizer assim, como eu tenho um viés processual, eu trabalhei muitos anos, muitas décadas até na área de informática, então eu tenho todo um esquema montado, mas eu não trabalho com o esquema. O esquema é uma ferramenta que eu junto coisas do cliente, entendeu? É isso que é importante, é você saber fazer esse mix de coisas para potencializar ao máximo ali o seu trabalho, entendeu? Só mais uma coisinha, Carlos. Claro. Que acho que, como eu falei, tem muitas pessoas que não conhecem a hipnose, né? E é só para dar uma pinceladinha sobre isso. Você está falando que, então, você vai fazer todo esse trabalho, que a pessoa vai melhorar o psicológico dela, tudo. E, assim, tem alguma contraindicação? Não. Só se a pessoa for esquizofrênica, vamos chamar assim, né? Mas não tem. Óbvio, a gente toma alguns cuidados. Por exemplo, é difícil você falar assim, a pessoa que não pode passar por uma emoção forte, entendeu? Ou se a pessoa é uma pessoa cardíaca. Geralmente, atleta não tem esse tipo de problema. Você não vê um atleta cardíaco, um atleta de alto rendimento cardíaco, entendeu? Mas alguns cuidados a gente toma com pessoas que não são atletas. Aí a gente tem você pode fazer o trabalho de hipnose, mas tomando de um outro formato, você vai ser assertivo, né? Mas aparentemente, assim, a primeira resposta é essa. Legal. Obrigado. Ô Carlos. Pois não. Cara, tô adorando essa conversa. Tá realmente muito legal. E me surgiu aqui uma pergunta aqui. Quem é que pode se beneficiar da hipnose esportiva?
Eu acho que basicamente todas as pessoas que queiram passar pelo processo, isso é importantíssimo, né? Que querem potencializar a sua atividade esportiva através de técnicas diversas, exercícios específicos, o importante é foco na modalidade escolhida do atleta, né? Então esse processo com foco na pessoa e não nem tanto no que você vai fazer. Você tem que pegar o que você vai fazer e encaixar nesse macro-universo, né? Então, como eu falei, não tem contraindicação, né? E o resultado é assertivo, desde que a pessoa queira participar pelo processo. Não tem esse papo de Hollywood, por exemplo. Eu fiz até uma série de vídeos que eu coloquei lá no meu canal, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no Rios, desmistificando o que Hollywood fala da vida real. Não tem nada a ver. Hollywood tem que fazer o filme ficar tenebroso ali, né? Então ele tem que dar aquela aumentada. A hipnose não é nada disso que pintam na televisão, né, cara? Chega a ser uma piada, brincadeira, né? Deixa eu ver se eu entendi. Só um instante, deixa eu ver se eu entendi, cara. Daqui a pouquinho, Guilherme, só um minutinho. Só para me ver se eu entendi bem. Então, assim, qualquer pessoa que queira passar por o processo, mas uma das exigências é que a pessoa queira. Ela precisa querer. Ela não precisa falar assim, eu acredito ou eu não acredito. Ela tem que querer participar do processo. Ela tem que se permitir, ela tem que ter o coração aberto, vamos chamar assim, a mente que permita que a gente possa fazer um trabalho. A hipnose é um trabalho de confiança, entendeu? É muito importante a gente deixar bem claro isso para a audiência. É um trabalho de confiança entre duas pessoas, entendeu? Tem que ter uma cumplicidade, uma coisa mútua para que o trabalho renda, entendeu? Não tem nenhuma diferença entre você, por exemplo, você vai num psicanalista, ou você vai num psiquiatra, ou você vai num médico, você vai num terapeuta, você vai pedir ajuda emocional para o pastor, para o padre. Tem que ter confiança. Se não tem confiança e reciprocidade, não tem hipnose. A base da hipnose é confiança, ética, cumplicidade entre as partes para poder desenvolver um trabalho realmente assertivo. Deixa eu pedir licença para o Guilherme, para questionar só mais um pouquinho aqui, Guilherme. Agora eu passo a voz para você. A sua dúvida é a nossa dúvida. Ô Carlos, uma coisa que você falou também na primeira resposta, que eu achei interessante, além da pessoa precisar querer, realmente, desejar e se permitir, você falou algo como, para cada pessoa, você olha para aquela pessoa de uma forma especial e você encaixa o tratamento, o protocolo, de acordo com a necessidade daquela pessoa. É isso que eu entendi? Exato. Que nem eu falei lá no começo, cada pessoa tem aí o seu, vamos dizer assim, o seu range de necessidades. E também particularidades do esporte. Então, são duas coisas. Entendeu? Então, tem o que, vamos dizer assim, de uma forma bem reducionista ali, do que aflige a pessoa, uma maneira de ver. E a outra, o ponto 2, vamos dizer assim, o que ele precisa para aquele esporte. Ele precisa desenvolver alguma coisa, ele precisa limpar alguma coisa, ele precisa potencializar alguma coisa. São pelo menos duas frentes que você trabalha, né? O que está acontecendo com ela e características do esporte para que potencializar ela dentro do esporte. Então são duas, pelo menos aí duas áreas que a gente pode trabalhar. Muito bem. Posso só dar um pitaquinho aqui? Eu estou vendo aqui, inclusive está dentro do que você está falando, tem uma pergunta do Rafael, tá, que ele está fazendo aí, que está se encaixando no que você fala, né? Ele está perguntando qual protocolo ou técnica você costuma usar. E eu conheço bem o Carlos, né? E eu acho que ele vai dar uma resposta bem interessante a respeito disso. Olha, como tudo na vida que eu falo, tudo depende, cara. Tudo depende. Você pode... você tem que entender o que a pessoa está fazendo. Cara, não existe protocolo pronto.
ponto. Não existe protocolo, ponto. Eu acredito que é o seguinte, para você ser um terapeuta de qualquer, ou para você ser um profissional, vamos generalizar, de qualquer profissão, você precisa estudar muito, de forma continuada, e você precisa, dentro daquilo que você estuda, saber fazer as adaptações para realidades. Então, por exemplo, se você trabalha, se você gerencia equipes, como eu já fiz muito, você tem que saber trabalhar em particularidades individuais de cada pessoa. No esporte é a mesma coisa. Então, não tem protocolo fechado. Você pode trabalhar, depende do que o cara te traz e do que você precisa. Então, você pode trabalhar regressão? Pode. Você pode trabalhar tudo. Você pode trabalhar aspectos metafóricos? Pode trabalhar. Você pode trabalhar metáforas, que é diferente de processos metafóricos, porque aí nós estamos falando mais de como o cérebro trabalha. Né? Então, você pode trabalhar isso, de uma maneira que o cérebro, de como ele armazena informações, enfim, não quero entrar muito em detalhes, e pode trabalhar também metáforas. Você pode fazer uma mescla de protocolos, você pode fazer de técnicas, uma mescla de técnicas. Tudo depende. Não tem... assim, eu não acredito em... Você pode ter a sua linha mestra de raciocínio. Ok. Mas eu não acredito em falar assim, eu vou pegar um script, pô, isso aí não funciona, cara. Eu costumo dizer aos meus alunos que o melhor protocolo e a melhor técnica que tem é aquela que resolve o problema da pessoa. Exatamente. Né? Então não faz diferença qual vai ser usada, contanto que ela seja bem usada de forma correta e eficiente. Exato, é isso. Você tem que, eu gosto muito da palavra assertivo, porque você tem que ser assertivo no que você está fazendo. Não dá para fazer, volto de novo, não dá para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, porque aí você vai ter qualquer resultado. Então, qualquer resultado vai em qualquer lugar, qualquer coisa importa. Então, pede conselho para um amigo, entendeu? Qualquer coisa, então qualquer coisa, vai no bar, e, sei lá, pede um conselho no bar, entendeu? Isso não funciona. Isso não funciona para ninguém, entendeu? Até funciona se você está conversando com a pessoa, mas enfim. Mas é num contexto muito micro. Nós estamos falando de uma coisa mais profissional, né? Nós estamos falando de uma coisa processual, uma coisa científica. Não é qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa, entendeu? Não é assim que a gente quer ser profissional, você ter resultado. Nós estamos falando de resultado. Então você tem que ter processos para fazer as coisas. Pode mandar a próxima aí. Vou perguntar então, Laura. Vamos lá. Eu estava falando de técnica, tem muita gente que usa ancoragem, né? É muito comum no esporte. Por exemplo, o lutador de luta livre, quando ele pisa para lutar, né, toca uma música tema dele. Então ele já dá uma energia para ele, né? Se for trabalhar antes com o terapeuta, ele já dá um recurso para ele, né? E entre outros, né, recursos tipo de metáforas, né? O time todo pode fazer junto, para dar aquela cumplicidade. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui meio polêmica, né? Que eu já até discuti uma vez. Sobre ser justo a hipnoterapia no esporte. Porque você pode ter ali várias ferramentas, né, como a ancoragem, por exemplo, né, um toque, uma música. Você pode tirar as emoções ruins, a ansiedade antes do jogo, entre várias outras coisas. Então, seria justo usar a hipnose no esporte? Porque, por exemplo, a gente teve o Barcelona já, que fez 8 gols, eu acho, se não me engano. 6 ou 8 gols, uma vez numa partida. Vamos lá, não tem injustiça nisso, né? A hipnose do esporte trabalha processos mentais e emocionais, pronto. É de liberação de problemas, de traumas, de potencialidades, né? Veja bem, não tem nada químico o que promova doping ou alterações nas funções corporais. Não existe isso, tá? Atletas do mundo inteiro sempre fizeram uso desse recurso, entendeu? Ele é seguro, ele é... Peraí que apareceu um monte de mensagem aqui na minha tela. Aqui. Ele é seguro, não tem contraindicação, então você está na sua plenitude e não é injustiça você contra o outro, você está bem, entendeu? Então, eu acho que isso é uma falácia. Eu quero falar assim, porque o outro usou hipnose, ele fica muito preso, esse tipo de argumento fica preso
em Hollywood, entendeu? Eu gosto de falar assim, Hollywood, você vai lá, olha aqui, agora você vai ter superpoderes, aí o cara... Não é assim que funciona, entendeu? Nós estamos trabalhando processos internos da pessoa. Nós estamos trabalhando bem-estar, qualidade de vida no esporte, cara. Então não tem nada de injusto. Você não vai falar que fazer o cara ter o soco mais forte... ok, até podia ser, mas não é assim, dessa maneira que funciona, entendeu? Então não tem justiça nisso. É uma forma muito pequena, reduzida de ver o benefício que você pode trazer para liberando a pessoa das coisas que amarram ela, entendeu? Não é injusto isso, não vejo injustiça nisso. Até porque também a metáfora é um recurso que todo mundo usa até no dia a dia. Se você está nervoso e eu dou uma analogia, né, alguma coisa assim, finge que todo mundo ali gosta de você, por exemplo. Algo do tipo, finge que você já ganhou, faz uma visualização criativa, você já assim, ganhou. Então é uma coisa normal, né? Exato. No dia a dia. Cara, hipnose é um processo normal. Você fica hipnotizado 200 vezes por dia e você nem percebe, cara. Quando você está aqui, por exemplo, a audiência está aqui, olhando para o que a gente está fazendo e focado aqui, está buzinando lá fora, ela não está escutando a campainha tocar, ela está hipnotizada, cara. Em um outro estado. É óbvio que quando você está em tratamento, você está mais aprofundado, tem aí uma coisinha ou outra. Mas, pô, você já fica... Você lê um livro, fica lá lendo o livro, esquece, vai no cinema. No cinema. Quem não foi no cinema, assistiu lá, sei lá, um filme de 2 horas e meia, 3 horas e acabou... Pô, mas já acabou o filme, aí você olha no relógio, o relógio deu várias voltas ali, entendeu? Então é um processo normal, cara. É muito profunda, né? E direta no inconsciente. Então, exato. A gente tem que se dissociar das bobeiras, das bobagens, entendeu? Ô Carlos, nós temos uma pergunta aqui da Cristi Ajuda Oficial. Ok. Que é bem dentro disso que o Guilherme perguntou. Ela perguntou o seguinte... Olha onde é que está aqui. Carlos, a gente costuma ver atletas usando âncoras antes de realizar as provas. Você costuma usar também? Também. Âncora vamos dizer assim, é o beabá. Tem outras coisas. Âncora é vida. Âncora é vida. Âncora é vida, então, mas âncora é uma ferramenta, né? A gente tem na hipnose tem um monte. Mas de que forma prática isso pode ajudar um atleta? Bom, na hora do esporte que ele está praticando? Isso, exatamente. Eu acredito que principalmente no gerenciamento das emoções e pressões. Naquele momento ali, que está ali na hora, está acontecendo o negócio, né? Ajudando a pessoa, por exemplo, a se acalmar. Ficar calma, focada, energizada, pronta para os próximos passos, que eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? E até mesmo para encarar uma possível derrota de uma maneira mais natural e menos traumática, né? Porque você vê que é muito cobrado isso das pessoas, né? Tem que ser sempre o melhor. Não, ninguém vai ser sempre o melhor. Um vai ser o melhor. Uma equipe vai ser o melhor. Então, saber perder também com garbo e elegância é tão importante quanto você ganhar, entendeu? Você tem que ter a mesma maturidade de ganhar e de perder, entendeu? Às vezes uma vez eu assisti um filme, eu acho que era não lembro qual era o ator, e ele chegou em segundo lugar. E aí o pessoal da escuderia chegou e falou assim para ele, era um filme de carro, e ele falou assim, pô, legal, você chegou em segundo lugar. Aí o cara chegou e falou assim, bravo, né? Falou assim, segundo lugar é o primeiro dos últimos. Não cara. É uma maneira equivocada de você pensar. Entendeu? É totalmente equivocado. Então você tem que reconhecer que alguém vai ganhar, cara. E você ser o segundo, o terceiro, o quarto. Meu, quantas pessoas tem aqui no planeta? 7 bilhões. Você chegou em segundo, cara. Fica feliz, cara. Aprenda a se acalmar, a aceitar também, o exercício de aceitação, enfim. Eu acredito nisso. Ajuda a fazer a pessoa não desmoronar, entendeu? Exercitar também a aceitação, é importante. Nossa, bacana, Carlos, muito bacana. E, bom, desde o início a gente está falando muito de atletas, no sentido de atletas profissionais. Aí eu fiquei meio que curioso, aqui.
Em relação a atletas amadores, existe um trabalho também, eles também podem se beneficiar? É a mesma coisa, cara. Pode ajudar no esporte preferido da pessoa, despertando dentro dela, né, potencialidades que estão aí adormecidas, né, dentro do atleta amador. Dando mais ânimo, mais gana, mais daquele a mais, né, para praticar aquele esporte. Também limpar, a mesma coisa, limpar as coisas que atrapalham, dar suporte emocional que a pessoa precisa, para uma competição, mesmo que for amadora, tá? Por exemplo, a São Silvestre, por exemplo, ou prosperar para que ela desenvolva mais, enfim, os mesmos benefícios que você tem para um atleta profissional, para um atleta amador. Nós estamos falando, nós estamos falando de pessoas, cara. Nós estamos falando de pessoas. Só que um ganha vida com isso e o outro ganha felicidade por estar correndo, por estar participando de um campeonato amador, de campeonatos. Existem grandes campeonatos não profissionais, entendeu? Então, nós estamos falando de benefício de pessoal, de pessoas. Isso não tem preço. Muito bom. Inclusive, meu futebolzinho de final de semana fica bem melhor, viu, Carlos? Fica sim. Até por questões de relaxamento, né? Durante, depois, né? Para a gente ficar mais tranquilo, não ter um estresse físico tão grande, né? Exato. Eu acho que isso é importante, tá? A gente tem até um depoimento de uma pessoa que estava pronta para aumentar a carga, né? Eu não consegui ler o nome dela aqui, mas ela acreditou nela e depois de 2 sessões ela conseguiu, né? Então eu acho que é bem importante essa questão, né, do amador mesmo, né? Da gente conseguir alcançar os objetivos, mesmo que sejam objetivos, não quero ser um expert naquele esporte, né? Mas a gente se sente melhor de participar e tudo mais, né? Acho que... Exato. Sendo amador ou sendo profissional, os desafios são os mesmos, né? Exatamente. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Se a gente for analisar alguns vídeos da Copa do Mundo, na hora de bater o pênalti, você nota que as pessoas que têm menos confiança de bater o pênalti tendem a errar, né? Então é o mesmo desafio, né? Que seja um profissional, seja um amador, ele também tem que enfrentar. Né? Não tem diferença nenhuma, são pessoas. De recursos, faltou o Carlos na Copa. Pois é. Isso é um comentário que surgiu, inclusive, depois da Copa, que o Tite não quis levar um psicólogo para acompanhar o pessoal. Na realidade, assim... Mas é outro assunto. Eu não vou nem entrar no mérito disso, se está certo ou está errado, porque é um trabalho que eu não acompanho, é um trabalho deles lá, entendeu? Mas se eu fosse o técnico, eu não só levaria, como eu faria um trabalho de longo prazo. Mas isso é o que eu penso, pode ser o que o outro não pensa, eu respeito o que cada um pensa. Exatamente. Deixa alguém falar alguma coisa aqui. Righet Rafael, pelo que estou entendendo, é algo como em todas as áreas, onde você trabalha a procrastinação, aumento da busca de alta performance, foco e disciplina, exatamente. Isso. É isso. É trabalhar ali coisas pontuais e necessidades específicas. Esse aí é o nosso melhor. Às vezes a nossa clínica acaba limitando a gente, né? Tem até um exercício, uma técnica, da gente perguntar na visualização para pessoas que a gente considera uma autoridade, que a gente admira, que conselho que ela pode dar para a gente, por exemplo. Né? Que aí a gente se motiva muito mais. Né? Tem várias técnicas, né? O limite do que você vai fazer é você mesmo. É isso. Uhum. Você, o terapeuta, é que vai dar o limite do que você vai fazer ou não, entendeu? Isso é muito pessoal. Se uma pessoa tem maior estado de recurso, tem mais, vamos dizer assim, mais variedade de ferramentas, mais variedade de imaginação, você aplica toda essa sua potencialidade em cima da realidade do atleta. Então, não é você, como terapeuta, que se limita, entendeu? Então, se você é livre, você funciona.
Entendeu? É isso. Você tem que ser criativo no que você faz. Não tem que ser ler script. Blá, 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 blá. É. Isso não é legal. Tudo ver o caso, não é assim cada que funciona. caso, de ver cada caso direitinho. E a pergunta também é sobre a hipnose com pessoas com deficiência. Como ela pode ajudar? Sim, pode. Pode ser feita, inclusive, com pessoas surdas, desde que o terapeuta domine a Libras, né, a língua brasileira de sinais, e faça de forma adaptada. É óbvio que você processo de comunicação. A hipnose é processo de comunicação, de influência e comunicação. Então, você tem que dominar a Libras, né? De forma geral, se é possível comunicação entre as partes, a hipnose pode ajudar as pessoas nos aspectos emocionais e motivacionais, para aquele esporte, independente se é portador ou não de uma deficiência física. Então, vamos dizer assim, o caso mais extremo seria o do surdo, porque o surdo vai ter que fazer de olhos abertos, entendeu? Então, se você domina Libras, você consegue colocar a pessoa em transe, é possível. Eu, por exemplo, eu sou fluente em Libras, então, ok. Para mim, ok, mas talvez por um outro colega que não é fluente em Libras, ele tem a dificuldade da linguagem, de entender, da própria comunicação, né? Você tem que adaptar muita coisa, entendeu? Então, você tem que saber, no mínimo, Libras, e ter a confiança, né? Você, como terapeuta, você precisa ter confiança nas suas habilidades para que você consiga fazer o trabalho de forma correta, de forma assertiva, entendeu? Se está com medo, não faz, entendeu? É isso. Então, para tratar, no caso de surdos, que eu acho que é o caso mais extremo, né? Porque essa pessoa é um atleta cego, tem alguma deficiência física, então o processo de comunicação acontece muito mais facilmente do que eu acredito que o surdo é o caso mais difícil, né? Ou o surdo cego, né? Tem uma pergunta aqui, Raid Rafael, bom, desculpa, viu? Eu não consegui entender bem o seu nome aqui. Termina com Rafael. Ela diz o seguinte, a pessoa diz o seguinte: umas dúvidas sobre o que está falando agora. Somente o cliente que dá a sugestão do que gostaria de buscar, ou você insere algumas ideias de melhora de potencial que você visualiza na anamnese? Vamos lá. Hipnose é um processo de... às vezes o pessoal fala que é um processo de sugestão. Ele é mais do que sugestão, ele é um processo de influência. Você mapeando, eu acho que tudo tem que ser alinhado. Você mapeia e você coloca ali, sugestão é uma das ferramentas que você coloca ali para ele, óbvio que a sugestão está dentro do processo de comunicação, né? Para que ele se potencialize. Então, vamos lá, a gente pode fazer sugestão direta, a gente pode trabalhar de forma indireta, a gente pode trabalhar de forma metafórica, pode trabalhar coisas específicas que ele está precisando ali, você pode trabalhar âncoras, você pode trabalhar processos mais emocionais para terapia, por exemplo, provocativa, você pode fazer um monte de coisa, é livre, é o que eu falei antes, cara. Você como terapeuta, o que te limita é você, e você tem que olhar para a necessidade da pessoa, o que resolver. Acho que o papel aqui de quem está aplicando as técnicas é ser um GPS e conduzir a pessoa. Na verdade, a gente não resolve nada, é só um GPS, a gente conduz. Ele vai limpar, um apoio. Então, nesse sentido, cara, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Tudo é livre. Tudo que é ético, tudo que é honesto, tudo que é lícito, você pode aplicar, independente do que for. Ô Carlos, eu tô lendo novamente a pergunta aqui. Eu posso estar enganado. Não sei se eu me fiz entender, né? Não sei se é isso que ela perguntou também. Eu posso estar enganado, mas eu estou lendo de novo aqui. Parece que a dúvida principal que ela colocou aqui, na verdade, você trabalha somente o que o cliente te pede, te dá como sugestão para trabalhar, ou se você percebe durante a anamnese que tem alguma coisa que você precisa
inserir Não. ali. Eu insiro. Dependendo da sua percepção. Isso. Se você também faz isso. Sim, claro. Quando eu falo a necessidade dele, não é só a necessidade. A gente tem que. Vamos lá, deixa eu me explicar, porque às vezes a gente pode estar entendendo. Para mim está muito claro, mas para quem está escutando aí pode não estar. Quando eu falo a necessidade do cliente, não é só o que ele me pede, é o que ele precisa. Entendeu? Vai muito além do que ele está me pedindo. Então, sempre quando eu falei aí, ó, a necessidade do cliente. Então, volta toda a fita aí, volta toda a live e entende o seguinte: é o que ele me pede e o que ele não me falou. Ele me falou sem falar, entendeu? É isso. Ele traz a pessoa traz consigo um monte de coisa que ela não consegue explicar em forma explícita, direta. Entendeu? A pessoa fala de forma indireta. Cabe você, como terapeuta, analisar esse contexto e preparar ali o que você vai fazer com base no que ela também não está te falando. Ela está te falando, mas ela não está sendo explícita. Entendeu? Então, se eu percebo alguma coisa, eu trabalho sim essa coisinha que ele não me falou de forma direta. E o Rafael tá completando, né? Aqui ele fala o seguinte: se você estaria trabalhando como um coach, né? No caso, se você entende que seria isso. Eu não vejo. Se você quer chamar de coach, você pode chamar, entendeu? É que assim, eu não. Seria um coach mental, sei lá, emocional. Eu acho que assim, o rótulo é o menos importante. O mais importante é você resolver. É o que o Marcelão falou lá no começo. Você tem que resolver. A pessoa chega com um problema e você tem que ser ali assertivo para resolver, entendeu? Assim, quando a gente fala resolver também, vamos lá, né? Não tem mágica. Nós estamos aqui traçando um caminho para um objetivo e conduzindo, vamos junto, dando braço ali para a pessoa e vamos junto para aquela finalidade, entendeu? Então não tem curandeirismo, não tem magia, não tem nada. Tem trabalho. Ô Carlos, a mesma pessoa, ela continuou dizendo o seguinte: a dúvida é, por exemplo, a pessoa busca foco, mas na anamnese você percebe que precisa trabalhar a ansiedade. E eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso antes de você responder. Sim, claro. Uma das coisas que eu sempre trabalho com os meus pacientes é essa questão da ansiedade. Independente do que a pessoa busca, se ela quer emagrecer, se ela quer parar de fumar, independente do que ela busca, o principal é você baixar o nível de ansiedade, porque numa pessoa ansiosa você não consegue ter muito resultado. A ansiedade vai atrapalhar, né, todo o resultado do processo. Então, essa é a minha visão. Sim, se a pessoa está buscando foco, mas eu percebo que ela tem ansiedade, primeiro eu vou trabalhar essa questão da ansiedade. Mas eu quero ver a sua opinião, Carlos. Hamilton, vamos lá. Nós estamos em 2023. Quem é que não tem ansiedade aqui? Quem é que em sã consciência fala assim, não tá tudo zerado comigo? Você tem, cara, tá todo mundo. Acabamos de sair de uma parte mais crítica da pandemia. Todo mundo em algum grau tem necessidade. Você vai trabalhar amanhã? Então você tem um grau de ansiedade. Você vai trabalhar num emprego que você não gosta? Você tem ansiedade. Você vai jogar um campeonatinho de bate-bola no clube? Você tem ansiedade. Não tem, ninguém é imune a isso, porque isso é natural, cara. É natural. Não quero entrar em mais detalhes, mas todo mundo, em algum nível, em algum grau, tem processo de ansiedade. É da natureza, nossa natureza. Até no mundo do homem natural, de antigamente, vamos lá, da idade da pedra, o cara ficava ansioso. O cara, tinha um bicho pulando em cima dele, ele tinha que caçar a comida dele. Entendeu? Então, processos, ele só não pode sair do controle. Entendeu? Ele não pode sair do controle. Você trabalhar ali no nível saudável, ok. Entendeu? O problema é quando extrapola. Aí você tem que trabalhar, independente da pessoa falar para você ou não. Você
você percebe que a pessoa está ansiosa, isso, a ansiedade atrapalha, estresse atrapalha. Então você tem que baixar essa temperatura até o nível adequado e dali trabalhar outras coisas, entendeu? Também, na verdade, não só a ansiedade, né? Mas eu acho que Sim. tudo que a gente encontrar do nosso cliente, né, durante o processo, vai ser tratado, né? A gente está falando aqui no caso de ansiedade, mas se de repente eu percebo que ele não está tendo rendimento adequado, porque ele tem uma depressão ou porque ele tem algum outro problema, a gente vai tratar esse problema dentro do processo que é feito, que é percebido na anamnese, né? Lá atrás, quando o Carlos falou da anamnese, né, Carlos? Exato, Marcelo. Vamos pensar o seguinte, o atleta amador ou profissional, ele não está rendendo porque ele tem um problema com a mãe. Vamos hipotético. Cara, se ele tem um problema familiar grave dentro da casa dele, você acha que a pessoa vai... E o cara chega para você e fala assim, não, eu quero fazer mais gols. Você tem que trabalhar aquilo, o problema, o que está acontecendo ali, como a visão dele do que está acontecendo, colocar ali os pesos e medidas corretos, colocar tudo na régua correta, entendeu? Então, não dá para você falar, não vou trabalhar uma coisa que... aquilo tem muito peso emocional em cima da pessoa, então tem que trabalhar, cara. O que ele traz e o que ele não fala, mas traz, tudo tem que ser trabalhado. Eu tenho mais duas perguntas aqui que estão no direct aqui, tá? Anda. Uma delas é se é acessível, o André Luiz que perguntou, se é acessível o tratamento, né? Para pessoas se a pessoa tem alguma dificuldade no esporte, se esse tratamento é acessível, como funciona? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Eu não sei se eu entendi o que é o acessível que ele fala. Se é um tratamento acessível financeiramente ou se é um acessível da pessoa vir. Eu não entendi mesmo. Mas vamos lá, vamos nos dois. Vamos nas duas coisas. É um trabalho acessível que todos podem fazer? Sim. Se a pessoa quiser se permitir passar pelo processo, sim. É acessível do ponto de vista de entrada no processo. Hipnose é mais, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, é um trabalho mais caro do que, por exemplo, você ir num psiquiatra, ou num psicólogo, num psicanalista, ou num qualquer outro terapeuta. É um pouco mais caro, porque a gente fica muito tempo com a pessoa ali. Uma sessão de análise normal, você fica 1 hora, a gente às vezes fica 3, 4 com a pessoa. Então é uma coisa mais cara. Nós não estamos cobrando por sessão, nós estamos cobrando pelo seu serviço, pela quantidade de tempo que você fica, pela quantidade de empenho que você fica. Então é um pouco mais caro. É assim que funciona, é a vida, né? Tá, e tem mais uma outra que é o seguinte, acho que você até comentou um pouquinho, né? Mas eu acho que seria legal. A pessoa está perguntando se a hipnose ajuda a pessoa a se sentir melhor sobre a derrota, tudo mais, né? Então, é o que eu falei, né? Os atletas profissionais são muito, muito, muito cobrados por resultado. Então tem patrocinador, pega futebol, patrocinador, torcida, os amigos, a família, até a própria pessoa se cobra. Eu jogo no, sei lá, no time X. Pô, eu quero ganhar, cara. Eu tô ali para fazer o negócio acontecer, né? E às vezes, cara, é que assim, muito interessante assim, às vezes uma palavra errada, não estou falando de terapeuta, mas de um amigo, de uma família, de alguém é destruidor, cara. Desanima a pessoa, acaba com aquela boa fase da pessoa. E até mesmo, vou me arriscar a falar, estraga uma carreira profissional. Um comentário, por exemplo, de um jornalista, se a pessoa não está blindada ali, com um comentário da torcida, uma entrevista, uma pergunta mal feita, entendeu? Destrói a pessoa, porque o atleta é uma pessoa igual eu e você, cara, entendeu? Então, a hipnose pode sim ajudar o atleta a se centrar. Eu gosto de usar a palavra de ficar centrado, né? E também encarar a derrota com mais naturalidade, né? E principalmente
preparando a pessoa para a retomada dos trabalhos, de uma forma bem assertiva, entendeu? Isso é importante, porque assim, tem fases, né? Não é todo mundo que está bem sempre, entendeu? Então, se a gente não está bem sempre, eles também não estão bem sempre. Então, nessa fase de baixo, se preparar a pessoa para dar um up para cima, dar aquela retomada, entendeu? Então, sim, dá para fazer um monte de coisa com a hipnose. O limite é você, entendeu? O limite é você. E você, como terapeuta, tem que enxergar todas essas coisas. Tem que viver toda aquela coisa, tem que se envolver com aquilo e montar a melhor estratégia para a pessoa. Muito bom. E realmente, é isso que você falou, é muito importante, né? Às vezes uma palavra que é falada no campo, né? Então, tem aquela história do goleiro que chega pro jogador que vai bater o pênalti, né? E fala assim, olha, hoje você vai errar o pênalti, porque eu vou pegar, porque eu sei que eu consigo pegar o seu pênalti, né? Na Copa do Mundo, cara, na Copa do Mundo aconteceu isso aí, o goleiro da Argentina catimbou lá, né, vamos dizer, antigamente a gente conhecia como catimba, não sei se hoje ainda chama isso assim desse jeito. O cara ia lá catimbar, enchia o saco do cara, o cara joga a bola pra lá, o cara tem que ir lá buscar a bola, dar risada, isso aqui, o cara vai lá e puf, o cara não tá focado, desviou, pronto. Então, é isso, cara, é tão simples quanto. Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que hoje as pessoas têm as ferramentas, né? Uma delas é a hipnose, que pode ajudar muito o atleta, né? E como a gente falou, pode ser o atleta de alto rendimento, pode ser o atleta do final de semana, pode ser o para-atleta, pode ser para qualquer pessoa, né? E assim, eu acho importante as pessoas procurarem essas ferramentas para que elas possam se sentir melhores como pessoas, né? Exato. Isso é extremamente importante. No fundo é isso, Marcelo. Você tocou num ponto importante, porque nós estamos lidando com pessoas, bem-estar, qualidade de vida, melhor limpar, né, coisas que prendem a pessoa, independente de qual seja. Tudo que eu estou falando até agora, Marcelo, serve para qualquer profissional de qualquer profissão, entendeu? O que a pessoa que tem um problema, vamos dizer assim, a pessoa está passando um momento ali da vida dela, não vou chamar nem de problema, um momento da vida dela, ela tem que procurar um profissional que ela confie, que ela acha que vai conseguir ajudá-la e participar do processo, entendeu? Não importa que terapeuta seja, hipnose é mais uma ferramenta. Hipnose é que a gente esquece, né, que a gente fala hipnoterapia, mas tem a parte de terapia, você tem que também conhecer esses processos terápicos, não é só você ficar lá, olha aqui, olha pro meu dedo, olha pro relógio, não, isso é bobeira, cara. A gente tem que fazer um trabalho completo, a gente tem que tratar a pessoa como um todo, a gente tem que ter essa cumplicidade que eu falei, tem que ter confiança, tem que ter, obviamente, técnica, processos e etc. E aí, isso serve para qualquer profissão. Qualquer pessoa em qualquer profissão, entendeu? Então, se o cara é um executivo, ou o cara é um funcionário público, se o cara é um funcionário de médico, serve para qualquer um, cara. No fundo é isso, serve para qualquer um. Ô Carlos, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer um breve comentário. Numa dessas perguntas, não sei se foi alguém da audiência que fez, ou acho que o Marcelão que leu a pergunta, falando sobre se existe alguma contraindicação, e eu queria fazer um comentário que eu achei bastante pertinente. Inclusive ontem eu estava no atendimento e eu costumo dizer o seguinte, que a hipnose ela não tem contraindicação, mas ela tem efeitos colaterais. Só que os efeitos colaterais, quando a gente compara com o efeito colateral de remédio, é um efeito colateral ao contrário. Ou seja, é um efeito colateral benéfico. E ontem aconteceu interessante, eu estava cuidando de uma pessoa que ela tinha, né? Até ontem ela tinha fobia, uma fobia tão interessante que eu não tinha visto ainda. Ela tinha fobia a qualquer pessoa que estivesse querendo vomitar, ou se estivesse vomitando, qualquer coisa que lembrasse vômito, ela já ficava super ansiosa.
Ao ponto de, o dia que a mãe dela passou mal, ela saiu de casa e ficou no quintal. Pediu socorro à vizinha que foi cuidar da mãe dela, porque ela não tinha condições de ficar próxima da mãe, tal o estado que ela fica. Quando ela imagina, a mãe dela não estava vomitando, ela imaginou que a mãe iria vomitar. E nós fizemos um trabalho interessante ontem, e logo após, assim, em seguida, fazendo algumas perguntas e conversando depois, aconteceu uma coisa interessante. Ela falou assim, olha, eu tomei uma decisão aqui agora. Já tem mais de 10 anos que eu não dirijo, eu vou voltar a dirigir agora. Depois do que aconteceu aqui hoje, eu estou animada, vou voltar a dirigir. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, mas nós não falamos nada sobre dirigir, o que aconteceu? Rapaz, é o tal do efeito, né? O tal do efeito colateral. E tem muito isso, a gente cuida de uma coisa, sem perceber, a gente já está cuidando de uma série de coisas que estão encadeadas ali. E eu queria fazer esse comentário. É a rede neural, né? Você tem redes neurais, então você limpa vamos dizer assim, é mais complexo que isso, mas de uma forma bem resumida, você vai limpando e é como um joguinho de dominó, né? Você vai limpando, não cai o próximo, entendeu? Então, é uma forma bem simplista, não é bem assim, mas ok, você vai limpando e o próximo não cai, entendeu? É basicamente isso, as próximas ramificações que estão associadas não caem. Então, assim, a hipnose tem disso, né? E ela também, né, fortalece o mecanismo de enfrentamento da pessoa, né? Dá aquele poder, sim, aquela motivação. Tudo isso são tópicos que você trabalha no dia a dia, né? Eu vi uma pergunta aqui sobre dor. Sim. Eu ia falar sobre isso, cara. O NRU aí, ele está perguntando aí, né, sobre atletas geralmente sentem muita dor física, né? E se a hipnose pode ajudar. Pode marcar uma próxima live para eu falar sobre dor, isso. Porque, cara, dor é um universo, cara. É um universo. Não é nem um negocinho, não. É um universo totalmente... não vou dizer à parte, mas porque você trabalha, sim, a hipnose pode ajudar em processo de dor, mas tem muitas peculiaridades ali quando você fala de hipnose e dor, entendeu? Então eu vou me reservar a falar assim, ok, dá, mas tem um monte de ressalva, e isso aí a gente pode conversar num outro momento, porque senão a gente vai se estender demais aqui. Isso. Bom, eu acho que a gente não vai alongar muito mais, porque senão também fica cansativo para as pessoas que estão assistindo, né? Então eu vou encerrar por hoje, né? Se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar. Mas antes, eu esqueci de um detalhe, né? Eu gostaria de falar que eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, né? O Carlos é de... Eu sou de São Paulo, capital. O José Hamilton... Anápolis, Goiás. E o Guilherme? Santos, SP. Muito bem, perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser nos chamar aí no direct, fiquem à vontade. Eu acho que, a gente está aí para tirar dúvidas. Eu acho que assim, pode mandar as perguntas, a gente vai respondendo conforme elas vão aparecendo. Eu acho assim, já indo para o finalmente, já vou agradecer aí o convite para dessa live. Espero que você que está aí do outro lado possa ter a visão correta do que é hipnose, do que ela é hipnose clínica e o que ela é capaz de fazer e ajudar as pessoas. Porque eu acho que o principal de tudo isso que a gente falou aqui hoje é você ter você que está do outro lado aí, ter um entendimento correto do que a hipnose é, do que a hipnose não é, e fazer aí as suas considerações. É uma ferramenta poderosa, pode ajudar bastante, desde que usada da forma correta, ética, assertiva, enfim, eu comentei. Agradeço muito aí o convite de vocês e estou à disposição. Eu queria agradecer muito a todos que estão conosco desde o começo da live até agora, aguentaram firme aí, né? Eu estou vendo que o número de pessoas que estavam no início praticamente é o mesmo até agora.
Isso é muito bom, é sinal que a live foi interessante e estamos à disposição. Quiserem mandar perguntas, podem mandar. E agradeço demais o Carlos, o Marcelão, o Guilherme. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito pela confiança. Muito obrigado. Muito obrigado, também agradeço a todos. Muito bom sempre compartilhar, aprender. E vamos aí mais vezes aí, essa live da dor aí, vamos marcar para fazer. Bom. Porque realmente é um assunto muito importante, muito legal. Muito bom. Pessoal, me falaram aqui no direct aqui, a pessoa falou, por favor, façam outra, né? Nós já temos marcado mais 3 lives, tá, pessoal? Assim, de início, né? Tem uma quinta-feira que vem agora, então a gente espera vocês todos, né, que possam participar aí com perguntas. Ficamos muito felizes com as perguntas de vocês, com a participação, né? Que traz para a gente a certeza de que nós estamos sendo, como disse o Carlos, assertivos, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Valeu. Obrigado. E nos sigam, né, no Instagram, todos nós. Por favor. Né? E mais uma coisa, pessoal, todos nós somos hipnoterapeutas, tá? Então, seu problema não é com esporte, é com qualquer outra coisa, estamos aí à disposição, tá? Hoje nós falamos de esporte, mas a gente é terapeuta. Exatamente. Cuida de todo mundo. Valeu. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.